Os artistas do teatro e da televisão fizeram um novo vídeo em forma de jogral, preocupados com a, o enfraquecimento do Ministério do Meio Ambiente, dos povos indígenas, com a aprovação do marco temporal. Preocupações válidas, muito importantes. Fizeram um vídeo em protesto contra tudo isso, com o título Acabou o Clima. O vídeo é bem-vindo na medida em que a questão ambiental precisa de todo o apoio para ganhar os ouvidos da população, mas há uma série de equívocos no vídeo que precisam ser comentados. Eles foram tratados em detalhes pelo professor Paulo Ghiraldelli, que comentou como há uma confusão dos artistas entre o que são atribuições do executivo e do legislativo. Mas tem alguns outros pontos que eu gostaria de destacar. Ainda mais que o assunto continua rolando, eu continuo vendo esses vídeos por aí. Para começar, o título, né? O título é Acabou o Clima. Então existe um duplo sentido aí entre o clima... Aqui o Doguinho veio participar do vídeo. Entre o clima do planeta, né? Mas ele não acabou, né? A gente tem uma crise climática e uma situação que vai se agravando ao longo do tempo. Mas dizer que acabou o clima, não acabou, né? A luta ecológica continua, a luta pela preservação do clima continua. E o outro sentido é acabou o clima com o governo, né? Porque só pode ser com o governo, com o Congresso é que não podia ser, porque que clima a gente tem com esse Congresso? A gente sabe que é dos piores congressos que a gente já teve. Então a gente fica se perguntando por que acabou o clima com o governo? É claro que não é mais apenas a festa da vitória, né? Mas tem muitas coisas positivas, além do próprio discurso do Lula. A gente acabou de ver que houve uma queda, até o momento, de 30% do desmatamento da Amazônia em relação ao mesmo período do ano passado. Isso não é pouca coisa. Tem outros aspectos que eu gostaria de comentar. E lembrar também que já houve um vídeo semelhante em forma de jogral que foi feito pelos mesmos artistas, não todos os mesmos, mas existem alguns em comum, principalmente acho que o Sérgio Marrone, que foi feito em função da construção da hidrelétrica de Belo Monte, que da mesma forma eu digo que foi um vídeo bem-vindo, mas que também teve equívocos que quase que botaram a perder o trabalho do vídeo. Vamos dar uma olhada primeiro no vídeo de Belo Monte. Você já ouviu falar da hidrelétrica de Belo Monte? Você já foi à Amazônia? Você sabe o que quer dizer Então, energia? até aqui tudo bem. Muita gente conhecida, um vídeo bonito, bem produzido, legal. O problema tá mais adiante. E ninguém vai discutir o assunto. A gente vai fingir que nada está acontecendo. Só que abaixo da barragem, o rio banha o Parque Nacional do Xingu. Olha só, nem existe Parque Nacional do Xingu, existe o Parque Indígena do Xingu e ele não está abaixo da barragem, ele está muito acima da barragem, centenas de quilômetros a montante da barragem. Então o vídeo legal que fizeram, mas se tiver para ajudar mesmo, eles tinham que ter se informado mais, se inteirado mais, se relacionado mais com as pessoas que já estavam aqui fazendo a oposição a Belo Monte. Se tivessem mais por dentro, mais em contato com a gente não teria deixado jamais passar uma furada dessa. E a mesma coisa acontece agora com esses artistas que estão querendo fazer algo de bom pelo meio ambiente, mas de uma forma equivocada. Então não basta fazer um vídeo 1 hora e achar que você já contribuiu. Se você quiser de fato contribuir, você precisa se envolver, né? Então vamos chegar junto do pessoal do Ministério do Meio Ambiente, Ministério dos Povos Indígenas, vamos conhecer onde estão os impasses, onde estão as verdadeiras dificuldades, e aí sim vai dar para ajudar verdadeiramente a questão ambiental. Acabou o clima. Sabe quando você acha que o pior já passou? Pois é, o clima não acabou. O clima do planeta vai continuar piorando por muito tempo. Mesmo que a gente tome as melhores opções, o clima vai continuar piorando e a gente precisa lidar com isso. Agora, sobre o pior já ter passado,
sob o ponto de vista da política nacional, eu acho que o pior já passou sim. Porque a gente tinha aquele asqueroso, aquele bandido do Ricardo Salles no Ministério do Meio Ambiente, e agora a gente tem a Marina. A gente tinha o Bolsonaro, que é a pessoa mais nojenta que a gente pode imaginar na presidência da República, e agora a gente tem o Lula. Então, o pior já passou sim. Aquele mal-estar ficou lá atrás. Eu acredito que esse rapaz aí, o Sérgio Marrone, é que está responsável pelos vídeos, porque ele está até com certo destaque aqui no vídeo de Belo Monte e no vídeo atual também. Então é possível que seja uma ideia dele. Ele inclusive veio para Altamira, né? Eu tenho que reconhecer. Passou um dia aqui, perdeu a mochila, foi uma coisa meio maluca, deixou a mochila num canto, quando viu estava desaparecida. Esse outro aí virou bolsonarista, olha só que coisa. Estava preocupado com Belo Monte, talvez ele estivesse mais preocupado em atacar o PT na época. Porque foi essa outra bolsonarista, olha que engraçado. 2 bolsonaristas aí na sequência do vídeo original da crítica a Belo Monte. Pois é. Só que aí, de repente, o tempo vira. A gente elegeu esse governo porque foram 4 anos dando ré na história. Usaram a política para deixar a boiada passar. Enquanto as queimadas, o desmatamento, a destruição da flora e da fauna e o massacre dos povos indígenas Tomaram conta das nossas florestas. Sim, justamente, foi um governo horrível, foram 4 anos terríveis, foi um verdadeiro pesadelo para quem está preocupado com o meio ambiente. Mas eu não me arrependo nem um segundo de ter votado em Lula para derrubar Bolsonaro. E tem gente defendendo os artistas, dizendo que eles fizeram uma crítica ao legislativo e não ao executivo. Mas não é bem assim, né? Tanto é que ela fala, elegemos esse governo porque tivemos 4 anos de retrocesso. Então, muitas vezes parece que é mesmo uma crítica ao executivo. A gente elegeu esse governo porque ele se pintou de verde. Dizendo para o Brasil e para o mundo que a natureza é o nosso maior patrimônio. E que a floresta em pé tiraria de vez o nosso país do mapa da fome. Sim, quando você fala, porque o candidato, porque o PT, o Lula se pintou de verde, parece que eles montaram uma farsa, que eles estavam fingindo. Mas não é bem assim, a gente tem a Marina Silva. Você tem uma ideia melhor do que a Marina Silva para estar no Ministério do Meio Ambiente? Eu acho que ela faz compromissos demais com o desenvolvimento, com o agro, mas é o que é possível. O que a gente vai fazer? A própria Marina está sendo atacada violentamente. Imagina se fosse uma pessoa mais radical. A política é a arte de procurar o possível. Como destacou o professor Paulo Giraldelli no vídeo dele. Se a gente quiser mais, e eu quero muito mais, a gente precisa também se esforçar para eleger deputados e senadores muito melhores do que esses que estão aí. Mas depois de 100 dias de governo, acabou o clima. Congresso Nacional quer destruir as políticas socioambientais no Brasil. Marco temporal aprovado na Câmara, desmonte da lei da Mata Atlântica, além do enfraquecimento dos Ministérios do Meio Ambiente e dos povos indígenas. Um verdadeiro pacote da destruição. Pois é, o vídeo tá confuso, o texto tá confuso. Então, se eles falarem depois de 100 dias de governo acabou o clima de festa, tá na hora de partirmos pra luta, de pressionar o Congresso, aí tudo bem, aí tá bom. Mas se for acabou o clima com o governo... Alterando radicalmente o regime das chuvas, colocando em risco tanto o agronegócio quanto a produção de alimentos do pequeno agricultor. E aí eu te pergunto, como é que a gente vai acabar com a fome se a gente não tem nem clima para botar comida no prato? Ainda dá tempo. O presidente da República pode impedir esse desastre. Por isso vamos pressionar o Lula para que ele faça a coisa certa e honre o nosso... Então, o comentário sobre a importância das florestas para a manutenção do clima do país e, portanto, para o combate à fome, né, é perfeito, maravilha. Vocês estão muito bem-vindos para falar sobre isso. Mas quando o Matheus Solano fala pressionar o Lula para que ele faça a coisa certa, do que ele está falando exatamente? Eu não tenho total certeza. É trocar o Pimenta lá, que é o líder do governo no Congresso, o presidente da Casa Civil, né, o ministro da Casa Civil, parece que andou cedendo aí na questão ambiental, como ele costumava fazer no seu estado, na Bahia. Rui Costa. Enfim, o que é a coisa certa?
né? Vamos especificar, vamos falar claramente. Se você não sabe exatamente o que é a coisa certa, vamos se envolver, vamos para Brasília, vamos conversar com a Marina, vamos conversar com a Sônia Guajajara. E é só se envolvendo que a gente consegue fazer uma campanha efetiva pela coisa certa. Voto. Assine agora a petição que será entregue diretamente ao presidente, durante esse mês que celebramos o meio ambiente. Porque só assim a gente realmente vai ter clima para poder comemorar. Vamos juntos? Resumindo, o envolvimento da classe artística na luta ambiental é muito bem-vindo, mas é importante um envolvimento maior do que só fazer videozinho de jogral e depois voltar para a alienação. Senão corremos o risco de cometer os mesmos erros que foram cometidos lá atrás quando estávamos na luta contra Belo Monte. O professor Paulo já deu uma sugestão no vídeo dele do que vocês poderiam fazer, organizar viagens em datas específicas para Brasília, ir ao Congresso, ficar lá nas galerias do Congresso, falando com a imprensa, falando com a população. Tudo isso é muito bem-vindo. E tem outras coisas, né? Por exemplo, muito dinheiro se gasta com o exército, que não está fazendo nada pela defesa das nossas florestas. Que tal a gente discutir o próprio papel do exército e usar melhor esse dinheiro? São vários pontos que podem ser discutidos e em que vocês podem ter um papel fundamental. O importante é que o envolvimento profundo e prolongado são fundamentais para que a participação da classe artística nessa luta ambiental seja de fato efetiva.